Olá, vamos dar início ao webinar Perturbações no Equilíbrio dos Ecossistemas e Medidas de Conservação. Este webinar está inserido no projeto do 8º ano de Ciências Naturais, da Raiz Editora, Liga-te ao Ambiente 8. Os autores deste projeto são os colegas Helena Paixão, Márcia Lopes, Sandra Silvestre e eu, professor Carlos Cachado. A apresentação está estruturada em duas partes, em cada uma delas será explorada uma proposta de atividade e poderá ser aplicada em sala de aula. Dentro do tema da sustentabilidade na Terra, iremos abordar uma primeira parte, poluição e aquecimento global. Teremos uma segunda parte, onde serão abordadas as questões relacionadas com as invasões biológicas e que será apresentada pelas colegas Helena Paixão e Sandra Silvestre. Então, relativamente ao tema sustentabilidade na Terra, poluição e aquecimento global, já desde 2001 e de acordo com os dados do painel intergovernamental para as alterações climáticas, que era evidente que as alterações que se estavam a observar no clima global da Terra teriam uma origem antrópica e estariam relacionadas com a poluição atmosférica e com o aumento do efeito de estufa. Contudo, apenas no ano passado, em 2021, os cientistas Manabe e Walsman, que receberam o Prémio Nobel da Física, conseguiram fazer a prova que faltava, estabelecendo a relação direta entre as emissões de gases com efeito de estufa e o aumento da temperatura. As consequências das alterações climáticas serão sentidas em várias áreas, mas no nosso webinar iremos apenas focar-nos em dois pontos: na subida do nível do mar e os seus efeitos, evidente, na costa portuguesa, e ainda o tópico das migrações populacionais. Relativamente à subida do nível do mar e apontando para o ano 2050, os cientistas prevêem que a subida do nível médio das águas do mar atinja os valores de 13 a 68 centímetros, o que irá, obviamente, provocar fenómenos, por um lado, de erosão e, por outro lado, de inundação, de forma mais frequente e mais intensa. Os principais mecanismos que explicam a subida do nível do mar são o degelo das calotas polares e dos glaciares e a expansão térmica dos oceanos. O vídeo seguinte poderá ser utilizado em sala de aula e permitirá explorar estes conceitos. As alterações climáticas significam que o nível do mar está a subir em todo o mundo e, independentemente do que for decidido na COP26, continuarão a subir muito no futuro. Porquê? Dê-me alguns minutos para explicar. Há duas grandes explicações para o facto de o nível do mar estar a subir. 50% acontece porque a água é mais quente e o seu volume aumenta. 42% deve-se ao facto de glaciares e camadas de gelo em locais como os Alpes, a Groenlândia ou a Antártida estarem a derreter. 8% tem a ver com alterações no armazenamento da água terrestre. Globalmente, o nível da água do mar está a subir a uma média de cerca de 4,4 milímetros por ano e o ritmo está a aumentar. A curto prazo, a grande preocupação é como a subida do nível do mar irá aumentar as situações de clima extremo, que estão a tornar-se mais frequentes por causa das alterações climáticas. Vamos ouvir um professor de Engenharia Costeira na Universidade de Rostock. Temos de assumir que o nível do mar subirá acentuadamente e, consequentemente, as tempestades também vão aumentar. Ao mesmo tempo, temos visto nas últimas décadas que a chuva forte tem aumentado drasticamente. Temos também de assumir que estes acontecimentos continuarão a aumentar até ao final do século. Há uma superposição de inundações e de acontecimentos vindos do litoral e do interior, e depois a catástrofe é inevitável. A longo prazo, há outra inevitabilidade assustadora, muito difícil de imaginar para todos nós. O nível do mar continuará a subir durante séculos, uma vez que o sistema oceânico leva muito tempo a adaptar-se a um planeta mais quente. Assim, mesmo se conseguirmos limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius, ainda veremos o nível do mar subir até 3 metros durante os próximos 2000 anos. Pode ler mais sobre ambiente nas nossas plataformas e em euronews.com. No que diz respeito às migrações populacionais, iremos assistir a milhões de refugiados do clima. Atualmente, por exemplo, na Somália, mais de 1 milhão de pessoas já enfrentam este cenário catastrófico. Prevê-se que em 2100, e devido a cenários climáticos extremos, nomeadamente devido às inundações e secas, cerca de 600 milhões de pessoas possam vir a ser afetadas por estas alterações climáticas. Para termos uma percepção visível deste impacto, os artistas finlandeses Pekka e Timo criaram uma instalação com recurso a lâmpadas LED, tornando tangível este cenário que será, obviamente, catastrófico. No site Coastline Paradox,
é possível ter uma percepção global do impacto da subida do nível médio do mar em várias regiões do globo, nomeadamente para Portugal. Em Portugal é possível avaliar os cenários de subida do nível do mar em Cascais e em Peniche. Considerando um cenário extremo de subida do nível do mar em 1 metro, estima-se que aproximadamente cerca de 655 km da costa portuguesa corra um risco elevado de perda de território, quer por fenómenos de inundação, quer por fenómenos de erosão. Obviamente que as regiões mais afetadas e onde os impactos serão mais significativos serão na Ria de Aveiro, no estuário do Tejo e na região da Ria Formosa. Estes mapas estão disponíveis no site Central Climate e poderão ser explorados em sala de aula. Sendo assim, deverão ser consideradas e planeadas medidas de proteção e de adaptação nas regiões costeiras. Vamos então dar continuidade à nossa apresentação, agora com uma proposta de atividade em sala de aula, passando a palavra à colega Márcia. Então, olá a todos. Eu vou apresentar-vos uma proposta de atividade que nos permite trabalhar com os nossos alunos de uma forma mais apelativa e interativa os conteúdos relacionados com o aumento do efeito estufa e consequente aquecimento global. Construímos esta atividade numa ferramenta digital completamente gratuita, o Edpuzzle. Ferramenta é essa que nos permite editar vídeos. Então, este é o vídeo que utilizamos para construir a nossa atividade. É um vídeo da ESA, da Agência Espacial Europeia, que selecionámos a partir do YouTube. Como é que editamos então o nosso vídeo? Em vários pontos do vídeo adicionamos questões de diferentes tipologias e algumas notas escritas que permitem complementar o conteúdo do vídeo. Essas questões e notas correspondem a estes marcadores temporais que podemos ver aqui em baixo. Vou então reproduzir o vídeo para vos mostrar a atividade e ao mesmo tempo explorarmos algumas funcionalidades desta ferramenta. Olá, sou eu, Paxi. Aposto que sentiste a falta do teu explorador espacial favorito, não foi? Hoje quero falar contigo sobre algo muito importante. Vem comigo! Estás a ver a camada fina que há à volta da Terra? Nesta primeira paragem adicionamos uma questão de escolha múltipla, como se chama a camada fina que se encontra em torno da Terra. Os alunos têm 4 opções de resposta, selecionam a opção que consideram correta e submetem. Então, atmosfera. Como podemos observar, este tipo de questão é corrigido automaticamente, dando ao aluno um feedback imediato. Vamos continuar a ver o nosso vídeo. É a atmosfera. Ela contém o ar que respiramos, composto por gases como o oxigênio, mas também funciona como uma proteção contra o frio profundo do espaço, para nos manter quentes e torna possível a vida na Terra. Nesta segunda paragem, adicionamos uma pequena nota que permite relembrar aos alunos que a temperatura média da superfície terrestre seria de menos 18 graus Celsius, na ausência da atmosfera. Vamos continuar. Na verdade, a atmosfera é como uma estufa à volta do nosso planeta, mantendo a temperatura certa. Nem demasiado quente, nem demasiado fria. Nesta paragem, adicionamos novamente uma questão de escolha múltipla. Devido à existência da atmosfera, a superfície do planeta é um lugar confortável para a vida, com uma temperatura média de aproximadamente 15 graus Celsius. Será a resposta correta. Mas vamos propositadamente selecionar uma opção incorreta para ver o que acontece. Como podemos constatar, o aluno consegue ver de imediato que a resposta que deu está errada e qual a opção correta. Continuando. Mas o que é uma estufa? As estufas são aquelas casas engraçadas com paredes e tetos de vidro que vês em jardins e campos. As estufas são usadas para cultivar flores e legumes. A luz do sol bate no vidro e aquece o ar no interior, tornando-o agradável para as plantas crescerem. O vidro também evita que o calor escape, mantendo a temperatura certa para as plantas. Alguns dos gases presentes na atmosfera da Terra, chamados gases com efeito de estufa, têm a mesma função que o telhado de vidro de uma estufa para o nosso planeta. Deixam a quantidade certa de calor do Sol atingir a superfície da Terra e retêm algum, para que nem todo o calor produzido pelo Sol regresse ao espaço.
Aqui adicionamos outra tipologia de questão, uma questão de resposta aberta. O Edpuzzle apenas dá para adicionar 2 tipos de questões, estas de resposta aberta e as anteriores de escolha múltipla. Então, na nossa terceira questão temos: como se chamam os gases da atmosfera que retêm o calor tal como uma estufa? O aluno dá a resposta: gases com efeito de estufa, e submete. Ao contrário das questões anteriores, a correção terá de ser efetuada manualmente pelo professor a posteriori. Vamos continuar? Isto que chamamos efeito de estufa. Aqui temos uma nota que permite ao aluno parar e fazer uma pequena síntese do que é o efeito de estufa. Também já devem ter reparado que em cada paragem é possível o aluno voltar a ver o vídeo desde a paragem anterior, como podemos ver. Isto que chamamos efeito de estufa. Ou saltar esta paragem e avançar. Mas cientistas por todo o mundo estão preocupados porque o efeito de estufa está a tornar-se demasiado forte. A Terra está a ficar mais quente e demasiado depressa. Mais depressa do que em qualquer outra época em toda a história da Terra. Mas porquê? Vem comigo para descobrires. As atividades humanas aumentaram a quantidade de gases com efeito de estufa na atmosfera até níveis perigosos, especialmente o dióxido de carbono. Como? Queimando petróleo, carvão e gás natural para obter energia. Novamente, temos aqui uma questão de escolha múltipla. Avancemos. Conduzindo carros, poluindo o ambiente com fábricas e criando enormes quantidades de animais para a indústria alimentar. Agora, uma questão de resposta aberta indica 3 atividades humanas responsáveis pela emissão de gases com efeito de estufa para a atmosfera. O aluno reflete sobre o que visualizou no vídeo, responde e submete. Como já referi anteriormente, este tipo de questão tem de ser corrigido pelo professor manualmente. Se o professor quiser ter acesso às respostas dadas por cada aluno para posterior correção e classificação, terá que previamente criar as suas turmas no Edpuzzle ou importar as turmas já criadas em plataformas digitais que hoje em dia utilizamos nas nossas escolas, tais como o Google Classroom, o Microsoft Teams, entre outras. Através da ferramenta também conseguimos verificar, por exemplo, a percentagem de vídeo assistido por cada aluno e o tempo que cada um gastou a realizar a atividade. Vamos continuar? Os humanos também abatem árvores para construir casas ou usar os terrenos para criar gado ou fazer plantações. Isto também faz aumentar o dióxido de carbono, porque as árvores são ótimas a absorver este gás e eliminá-lo da atmosfera. Portanto, quanto menos árvores tivermos, menos dióxido de carbono é absorvido e mais está presente na atmosfera. Outra questão de resposta aberta explica como é que a deflorestação contribui para o aumento do efeito de estufa. O aluno responde e submete. Todo este dióxido de carbono está a fortalecer demasiado o efeito de estufa e a aumentar as temperaturas na Terra ao reter demasiado calor. Mais uma pequena nota que permite ao aluno, através da interpretação do gráfico, estabelecer a relação entre o aumento dos gases com efeito de estufa e o aumento da temperatura ao longo do tempo. Continuando. Então, como podemos resolver este problema? A boa notícia é que muitos países estão a trabalhar em conjunto para mudar as coisas e reduzir a quantidade de dióxido de carbono que produzem. Outra boa notícia é que tu também podes ajudar. Caminha, corre, usa a bicicleta ou o skate para te deslocares em vez de ir num carro. Não desperdices água limpa, pois gasta-se muita energia a produzi-la. Desliga o tablet, o computador ou a televisão quando não os estás a usar. Desliga as luzes quando sais de uma divisão. Desliga! E, por último, mas não menos importante, recicla tudo o que puderes. Tu podes fazer a diferença. Então, outra questão de resposta aberta refere 3 atitudes que podem ser adotadas pelos cidadãos para reduzirem as emissões de gases com efeito de estufa. Mais uma vez o aluno responde e submete.
Então, hoje aprendemos que o efeito de estufa torna possível a vida na Terra. As atividades humanas aumentaram os gases com o efeito de estufa, especialmente o dióxido de carbono. Isto fortaleceu demasiado o efeito de estufa, aumentando as temperaturas na Terra. Nesta última paragem, decidimos adicionar uma nota com as consequências do aquecimento global. Esta nota vem aqui complementar o conteúdo do vídeo. Para terminarmos, os humanos têm de reduzir a quantidade de dióxido de carbono que produzem. E há muitas coisas que podes fazer para ajudar a resolver este problema. Até à próxima para uma nova aventura! esta atividade pode ser realizada pelo aluno de forma mais autónoma, em sala de aula ou em casa, ou ao vivo em sala de aula, onde o professor projeta o vídeo, enquanto os alunos respondem em tempo real nos seus próprios dispositivos. Esperamos que tenham considerado esta atividade útil e que a possam aplicar nas vossas salas de aula. Vou passar então a palavra às minhas colegas Helena e Sandra, que irão apresentar a segunda parte deste webinar. Obrigada! Olá, eu sou a Helena e nesta segunda parte do nosso webinar iremos explorar o tema das invasões biológicas. As invasões biológicas consistem na introdução acidental ou intencional de espécies exóticas num território diferente da sua habitual área de distribuição. Estas espécies representam uma ameaça para as espécies autóctones, uma vez que se reproduzem em larga escala, são muito resistentes e geralmente não têm competidores nem predadores, causando desequilíbrios nos ecossistemas. Também em Portugal, estas espécies são uma grave ameaça à biodiversidade. Uma das propostas do projeto Liga-te ao Ambiente, a Raiz Editora, para o 8º ano é a rubrica Envolve-te. Pretende-se que os alunos se envolvam em desafios científicos no âmbito da ciência cidadã, tornando-se cidadãos ativos e responsáveis em prol do planeta. Neste caso, propomos que contribuam para o mapeamento de plantas invasoras a nível nacional, através do site invasoras.pt ou da app respectiva. Como é que estas espécies chegaram ao nosso país? De vários modos, nomeadamente através da aquacultura, como é o caso do lagostim vermelho do Louisiana, como planta ornamental introduzida em lagos, o jacinto de água, para a pesca desportiva, o siluro, para a produção animal, o visão, através de transporte clandestino agarrado ao casco de navios, o mexilhão zebra, e para controle biológico das larvas do mosquito transmissor da malária, a gambúsia. No que diz respeito ao mexilhão zebra, temos aqui um pequeno vídeo que pode ser explorado em sala de aula. Nos 1000 quilómetros de margens de Alqueva, entram e saem todos os dias milhares de embarcações. Mas poucos já ouviram falar do mexilhão zebra. Não ouvi falar em nada disso ainda. Não sei o que é. Há muita gente aqui a fazer pesca desportiva aqui e a fazer pesca desportiva em Espanha. O problema é esse, é que esta praga é uma praga do Mar Negro, portanto é um mexilhãozinho que cresce e invade tudo. Trata-se de uma espécie invasora das mais problemáticas do mundo. Um bivalve minúsculo e muito resistente, mesmo fora de água. Ele tem uma espécie de uns mini tentáculos, vão se filtrando pelos materiais e conseguem suportar-se. E estando um agarrado, depois o que vem a seguir fixa-se à casca do primeiro e por aí fora facilmente consegue colonizar o que quer que seja, bombas, centrais elétricas, centrais nucleares. Ainda não chegou a Portugal, mas é uma questão de tempo. A EDIA faz de tudo para o evitar. Contam com 2 estações móveis de desinfecção de barcos. Vamos ter com as embarcações que vêm ao Alqueva, portanto, essencialmente competições, e fazemos este trabalho, desinfetar a parte das embarcações que pode estar em contato com a água. Água a alta pressão e a mais de 60 graus com uma dose de cloro é suficiente para destruir os bivalves que venham à boleia. Porque o combate a esta espécie custa muito mais euros do que a prevenção. A prevenção custa dinheiro, mas o combate custa 1000 vezes mais dinheiro. Os avisos no Alqueva estão por todo o lado e a EDIA espera com urgência por uma estratégia nacional de prevenção. Uma das técnicas de controle destas espécies é a luta biológica, ou seja, a regulação do seu número através dos seus inimigos naturais. A luta biológica é muito utilizada em agricultura biológica. Existem inclusive empresas que se dedicam à produção de insetos auxiliares e que permitem combater com grande eficácia as pragas que assolam as culturas. Envolve a largada então de inimigos naturais, que podem ser predadores ou parasitoides e que reduzem as populações dos fitófagos. Uma espécie de cochonilha que ataca os citrinos, originária da África do Sul e introduzida através do comércio de plantas de interesse económico e ornamentais, é a cochoninha negra.
Trata-se de um inseto picador-sugador que se alimenta da seiva do hospedeiro, principalmente oliveira, laranjeira e cevadilha. A fêmea adulta apresenta o corpo oval, cor cinzenta castanhada, com carenas dorsais formando um H. É um exemplo menos conhecido de ectoparasitismo, sendo a planta hospedeira e a cochonilha o parasita. Os danos na cultura dos citrinhos provocada por esta praga são graves, pois as meladas que ela excreta favorecem o desenvolvimento de fungos negros saprófitas, designados fumagina. Cobrem todos os órgãos da planta, os ramos, as folhas e os frutos, e prejudicam a fotossíntese, a respiração e a transpiração. Além disso, os frutos apresentam mau aspecto, o que dificulta a sua comercialização. Na luta biológica contra esta cochonilha, são utilizados parasitoides e predadores. Por exemplo, Coccophagus licymnia coloca os ovos no interior do corpo da cochonilha e as larvas, quando eclodem, alimentam-se do corpo do hospedeiro, sendo, portanto, um caso de endoparasitismo. Em adulto, este inseto tem vida livre. Aliás, podem observar na imagem da direita o orifício de saída do parasitoide. Outros dois himenópteros, Metaphix elvolus e Metaphix lounsbury, podem coexistir na mesma área, uma vez que apresentam nichos ecológicos diferentes, pois parasitam diferentes estádios de desenvolvimento da cochonilha. Temos ainda os coccinelídeos, ou seja, as joaninhas, que se alimentam das larvas e dos ovos da cochonilha negra, uma relação biótica que é a predação. Por outro lado, as meladas produzidas pela cochonilha negra são ricas em açúcares e constituem a principal fonte de glícidos para formigas. Estas protegem as cochonilhas de potenciais predadores e parasitoides, não deixando que se aproximem do hospedeiro. Trata-se de um exemplo de mutualismo, relação em que ambas as espécies envolvidas beneficiam. Sandra, passo-te a palavra para apresentares a nossa proposta de atividade. Olá, vamos então partilhar convosco uma atividade construída no Geniali, no âmbito da temática espécies invasoras. A ferramenta Geniali é também gratuita e de fácil utilização. Apresenta vários templates que permitem construir atividades de diferentes tipologias e assim podemos adaptá-las às características dos nossos alunos. Neste exemplo, optámos por um template designado Escape Room, que permite a criação de atividades no âmbito da gamificação. Este tipo de metodologia estimula a participação dos alunos, contribuindo para a aquisição de conhecimentos e, ao mesmo tempo, para desenvolver competências, nomeadamente as de trabalho em equipa. Vamos então passar à demonstração da atividade por nós construída. Ora, portanto, temos aqui a primeira imagem, em que, portanto, todos os fundos, os textos e as imagens podem ser alteradas. Começamos aqui com uma introdução, na qual é contextualizada a atividade a desenvolver. Nesta atividade, propomos então que os alunos estejam fechados numa sala de aula e, para escaparem, eles vão ter que usar os conhecimentos adquiridos sobre espécies exóticas invasoras. Na missão, é lançado o desafio aos alunos e são dadas as orientações para a realização da atividade. Portanto, ao longo da atividade, vão ter que registar os algarismos secretos que vão obtendo. E no final vão ter que utilizar o código obtido. Vamos então começar. Portanto, neste mapa encontram-se assinalados 5 locais em ecossistemas diferentes, selecionados de acordo com a origem de 5 espécies invasoras existentes no nosso país. É fundamental que os alunos percorram o mapa de acordo com a ordem numérica e que registrem os algarismos obtidos quando concretizam com sucesso cada tarefa. Vamos então até ao Alasca. Portanto, em relação a cada local selecionado, foi elaborado um pequeno texto informativo sobre a espécie invasora endémica desta área. As questões elaboradas permitem ao aluno relembrar e consolidar aprendizagens anteriores. Neste caso, o visão americano foi introduzido na Península Ibérica nos anos 80, com o objetivo de utilizar o pelo destes animais para o fabrico de casacos de pele. O comércio deste artigo deixou de ser rentável e os animais foram abandonados, o que permitiu que se disseminassem quer por Espanha, quer por Portugal. É um predador exímio que está a contribuir para a diminuição de várias espécies autóctones. Vamos então começar a nossa atividade. A primeira questão: o visão americano foi introduzido em Portugal através da fuga de quintas de criação. Segunda questão colocada aos alunos: o visão americano é um animal essencialmente noturno. Terceira questão: a relação biótica que se estabelece entre o visão e a truta é a predação. Eu vou errar propositadamente para vermos o que acontece.
Neste caso, o aluno é convidado a tentar novamente, o que o obriga a voltar à questão anterior e tentar responder de forma acertada. Portanto, vamos então obter o primeiro algarismo, que é o número 8. Vamos voltar ao nosso mapa e seguimos então para a Amazónia. Em relação à Amazónia, optamos pelo jacinto de água, é uma espécie invasora endémica, portanto, da Amazónia, que se encontra disseminada em Portugal, de norte a sul do país. Por exemplo, o rio Sorraia, localizado no Ribatejo, apresenta graves problemas ambientais e económicos, uma vez que esta planta cobre a superfície da água, alterando as suas propriedades físico-químicas e impedindo a navegação no rio. Vamos então começar a atividade. Mais uma vez, 3 questões. A primeira questão prende-se com a sua introdução, que neste caso foi como planta ornamental. O alastramento desta planta no rio provoca graves problemas, nomeadamente a diminuição da concentração de oxigênio na água. E a terceira e última questão deste conjunto é uma planta que, em relação às plantas autóctones, é um competidor exímio. Obtendo-se assim o algarismo número 2. O aluno volta ao mapa, obrigatoriamente terá que ir para o terceiro local. Vamos viajar até ao Mar Cáspio e aqui temos o mexilhão zebra. É um bivalve minúsculo, extremamente resistente mesmo fora de água e que está a preocupar os investigadores. Pensa-se que esta espécie terá sido introduzida acidentalmente através do transporte nos cascos dos navios. Os mexilhões têm a capacidade de se agarrarem a estruturas e uns aos outros, obstruindo canalizações, condutas, entre outras estruturas. Vamos então começar mais uma vez a nossa atividade. Primeira questão. O mexilhão zebra foi introduzido em Portugal, neste caso através dos transportes marítimos. Na segunda questão, temos que o mexilhão zebra alimenta-se de fitoplâncton, é um filtrador. E terceira questão, os impactos económicos estão muito relacionados com a destruição de canalizações. Mais uma vez demonstro que se o aluno errar, acontece exatamente o mesmo que aconteceu anteriormente. É obrigado, entre aspas, pelo menos é convidado a tentar novamente e tem de acertar para prosseguir a sua atividade. Neste caso, obtém o algarismo número 5. Vamos viajar ao nosso quarto destino, vamos à África do Sul, onde vamos encontrar a rã de unhas africana. É realmente uma espécie curiosa, é a única espécie de rã que possui unhas e que vive essencialmente no fundo de rios, lagos e charcos. Apenas se alimenta debaixo de água, caçando as suas presas pelo cheiro. Chegou a Portugal através do comércio de animais exóticos, uma vez que é facilmente criada em cativeiro e vendida em lojas de animais. Como curiosidade, descobriu-se que as fêmeas desta espécie ovulam quando salpicadas com urina de mulheres grávidas, uma vez que reconhecem a hormona relacionada com a gravidez. Isto levou a que nos anos 50 esta rã fosse exportada da África do Sul para laboratórios em todo o mundo, quando foram criados os primeiros testes de gravidez e provavelmente ajudou na disseminação desta espécie. Vamos então às questões relacionadas com a rã. Portanto, a rã de unhas africanas entrou em Portugal através do comércio de espécies. Um outro problema associado é que ela transporta um fungo que é mortal para muitos anfíbios na nossa região e, portanto, o fungo é um parasita. E terceira questão, a rã de unhas africana apresenta uma grande capacidade de dispersão porque, efetivamente, não tem predadores. Obtemos, então, o quarto algarismo, o número 9. Voltamos ao nosso mapa para, finalmente, irmos ao último ponto, sudoeste asiático. Aqui encontramos a nossa vespa asiática. Portanto, ela apareceu em Portugal mais ou menos há cerca de 11 anos, tem causado grandes impactos na biodiversidade. Por exemplo, os apicultores relatam o desaparecimento de muitos polinizadores naturais que contribuem para a variedade de plantas autóctones. Existe a plataforma SOS Vespa, que permite a qualquer cidadão registar o avistamento de ninhos ou indivíduos, contribuindo para a monitorização desta espécie em Portugal e desenvolvendo assim uma cidadania responsável. Começando então aqui as nossas últimas questões. Portanto, esta vespa entrou em Portugal através do transporte de produtos alimentares. A relação biótica que ela estabelece com as abelhas é uma relação de predação, uma vez que as abelhas portanto, são as presas da nossa vespa.
E as abelhas são fundamentais, como os nossos alunos sabem muito bem, para a polinização das culturas. E finalmente temos então o algarismo número 3. Voltamos então ao mapa e agora temos acesso ao nosso cofre e os alunos podem então digitar o seu código secreto. Para isso, vão carregar em OK e vão digitar a sua palavra passe, o seu código secreto. 8, 2, 5, 9, 3. E vão então chegar ao fim da sua atividade. Esta atividade pode ser lançada pelo professor em sala de aula, assim como, por exemplo, para uma tarefa em casa. Construímos ainda outras atividades enquadradas nas temáticas abordadas. Como podem observar, esta atividade foi construída na ferramenta Wakelet, que permite ao aluno realizar uma pesquisa orientada, uma vez que o professor seleciona previamente os recursos a explorar. Construímos também uma atividade com o jacinto de água, mas agora na ferramenta Edpuzzle, que já foi apresentada pela Márcia ao longo deste webinar. A terceira atividade por nós construída foi sobre alterações climáticas e foi construída no Geniali. Portanto, estas 3 atividades irão estar brevemente disponíveis na plataforma da Escola Virtual. Por fim, queremos relembrar que existem outros recursos construídos com base em ferramentas digitais e que disponibilizam atividades para aplicação no 7º, 8º e 9º anos de escolaridade e que se encontram associados ao projeto Liga-te à Terra. Brevemente, ficarão também associadas a este novo projeto Liga-te ao Ambiente 8. Esperamos que este webinar contribua para a diversificação das atividades a desenvolver com os alunos. Foi um gosto partilhar convosco a nossa prática letiva. Vemo-nos em breve.